aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Paulo Oliveira e falaremos aqui da retrospectiva 2017.2 Direito Eleitoral. Bom, quem me conhece sabe que a cada 2 anos eu venho comentar sobre novas normas, né, eleitorais, porque, infelizmente, lógico que nós precisamos ter uma segurança jurídica, mas nem sempre a segurança jurídica combina com tanta mutação legal, né? E nós temos observado que já há alguns anos, a cada biênio, há uma nova norma eleitoral, que eles vão chamando de mini-reforma eleitoral. E aqui é o caso de mais uma mini-reforma. Infelizmente, essas mini-reformas mudam tanta coisa que eu sempre brinco dizendo que de mini só tem um nome, né? Então não tem como, numa retrospectiva dessa, falando sobre direito eleitoral, nós não tocarmos no assunto relacionado à mini-reforma eleitoral, até mesmo porque mudança jurisprudencial, nós não tivemos nada de relevante. Só uma nova súmula, a súmula de número 72 do Tribunal Superior Eleitoral, mas que apenas concretiza perante a Justiça Eleitoral algo que já é comum, né, e remansoso nas demais cortes superiores há décadas, falando do recurso especial. Bom, mas o que compõe essa mini-reforma eleitoral? A mini-reforma eleitoral atual é composta de uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 97, e de 2 leis, a Lei 13.487 e a Lei 13.488. Todas elas publicadas às pressas em setembro, para que vocês percebam que quando o nosso Congresso quer trabalhar rápido, ele trabalha. E foi publicada às pressas exatamente para valer nas eleições de 2018, porque vocês conhecem o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral, que determina, nos termos do artigo 16 da Constituição Federal, que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data de sua publicação, mas só é aplicada às eleições que ocorrerem há pelo menos 1 ano de sua vigência. Quer dizer, elas não se submetem a vacatio legis, elas entram em vigor imediatamente, mas só são aplicadas às eleições que ocorram há pelo menos 1 ano. Tá? Esse princípio da anualidade é aplicado também para as emendas constitucionais. Por isso, para a emenda constitucional 97, houve essa necessidade de publicação, faltando pelo menos 1 ano para que ela fosse aplicada, né, em 2018, embora a emenda constitucional 97 ela traz algumas regras que são regras progressivas, né? Se ela não pudesse ser aplicadas essas eleições de 2018, também não teria assim tanta consequência. Eu vou começar pela emenda constitucional e a partir daí nós vamos à Lei 13.487, que criou o tal do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a própria Lei 9.504 passa a denominar de FEFIC, né, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e a Lei 13.488, com diversas alterações, seja no Código Eleitoral, seja na própria Lei 9.504, né, que ela foi estabelecendo também na Lei 9096, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Bom, o que vocês vão perceber agora na tela é a Emenda Constitucional 97. Na realidade, falando dessa Emenda Constitucional 97, ela traz o que nós chamamos de igualdade de oportunidades aos partidos políticos progressiva. Como assim? Os partidos políticos, eles vão precisar de um mínimo para funcionar, né? Mas dentro desse mínimo razoável, porque não adianta você criar um partido político e não conceder esse partido político um mínimo, porque senão ele nunca vai se desenvolver. Mas dentro desse mínimo, você acaba criando novos privilégios, novas prerrogativas para os partidos políticos de acordo com a sua participação e seu sucesso, né? Sua participação e seu sucesso nos processos eleitorais. Então, quanto melhor for o partido, mais prerrogativas ele terá. Mas eu divido essa Emenda Constitucional 97, suas alterações, suas novidades, em 2 pontos. No primeiro ponto, nós podemos falar das coligações partidárias. Hoje, o artigo 6º da Lei 9.504 vai acabar estabelecendo
que há coligações para as eleições majoritárias, coligações para as eleições proporcionais e coligações para ambas. Nós temos exatamente isso daqui. O que vem a emenda constitucional 97 nos trazer? Olha, gente, é o seguinte. Não tem mais coligação para as eleições proporcionais. É o que ela traz. Ah, João, mas tem essa eleição de 2018 e eu tô ouvindo os partidos se movimentarem com essa história de coligação proporcional. E agora? A Constituição diz que, com a emenda constitucional 97, que não cabe. É porque essa emenda constitucional 97 não vai ser aplicada nessa parte agora. Na realidade, ela determina o fim das coligações para as eleições proporcionais a partir de 2020. Então, quer dizer, nas eleições de 2018, nós vamos aplicar integralmente o artigo 6º e se vai permitir coligação para as eleições majoritárias, coligação para as eleições proporcionais e coligação para ambas. Agora, a partir das eleições de 2020, é que nós não teremos mais coligações para as eleições proporcionais. Então, os partidos, caso queiram se coligar, né, eles farão coligações apenas para as eleições majoritárias, concorrendo com candidatos próprios para as eleições proporcionais. Então, primeiro ponto da emenda constitucional 97, deixa eu colocar aqui o marca-texto, proibição de coligações para as eleições proporcionais a partir de 2020, tá? É o primeiro ponto. O segundo ponto também é bem progressivo. Por quê? Porque ele fala de recebimento de valores do fundo partidário. Se a gente for acompanhar, né, as alterações legislativas dos últimos anos, nós vamos perceber que as normas jurídicas têm deixado cada vez, né, mais difícil o processo de criação e de manutenção de partidos políticos. Como assim? Nós já tínhamos tido uma alteração grande em 2015 e que se passou a determinar que, primeiro, para se registrar um estatuto do partido perante o Tribunal Superior Eleitoral, seria necessária, né, um apoiamento mínimo e eleitores filiados a partidos políticos não poderiam apoiar. Era o primeiro ponto. O segundo ponto é que o procedimento ele deveria durar no máximo 2 anos. Para quem não está acostumado com direito eleitoral, às vezes não enxerga o quanto isso é difícil de conseguir. Então, o que é que nós temos hoje? Hoje é extremamente complicado se criar um partido, aliás, a criação até nem tanto, mas registrar o estatuto desse partido perante o TSE, isso tem um problema. O partido não é criado perante o TSE. Mas enquanto não houver o registro de seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral, meus caros amigos, o partido, apesar de existir enquanto pessoa jurídica, ele não pode atuar. Porque o que diz o artigo 17 da Constituição Federal e o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9096, é que somente o partido que tenha o estatuto registrado perante o TSE poderá participar, né, do processo eleitoral, receber valores do fundo partidário, ter uso exclusivo de seu nome, sigla e símbolos. Só que, até essa emenda constitucional 97, qual era a lógica? A lógica era que, se o partido ele tem seu estatuto registrado no TSE, conseguiu superar essa grande dificuldade, ele passava a ter direito a receber valores do fundo partidário. Mas, com a emenda constitucional 97, se passou a criar também um sistema progressivo para que os partidos tenham direito a recebimento de valores do fundo partidário. Então, seguindo aí a lógica e esses valores que nós vamos, esses percentuais que nós vamos aqui estabelecer, só serão aplicados mesmo a partir das eleições de 2026, né? Até lá, você tem situações transitórias mostrando quais são os partidos, vão ter valores do fundo partidário, mas uma coisa é certa, a partir de agora, não basta ter o estatuto registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral, mas há necessidade sim de uma certa importância no processo eleitoral para que o partido disponha de tais valores. Por isso, até 2026, uma série de regras transitórias, mas a partir das eleições de 2026, só receberão valores do fundo partidário os partidos que tenham obtido,
pelo menos 3% de votos para deputado federal, distribuído em 1/3 dos estados, com pelo menos 2% em cada um deles, ou ter eleito pelo menos 15 deputados federais. Tá? Mas isso somente após as eleições indicadas na Emenda Constitucional 97. Até lá, você tem aí uma série de regras transitórias, né, que vão sendo cada vez mais limitativas até chegar ao quanto aqui observado. Então essa é a Emenda Constitucional 97, tocando em 2 pontos, no fundo partidário e nas coligações para as eleições proporcionais. Por bem, aí chegamos à Lei 13.487. E a Lei 13.487 foi cercada de muita confusão. Todos nós sabemos que o país ainda enfrenta uma crise econômica, né, que veio aí no esteio de uma crise política. Aliás, crises políticas normalmente criam crises econômicas, por isso que o direito eleitoral tenta se cercar de normas para garantir soluções que sejam rápidas e definitivas para o processo eleitoral. E se regulamentou algo que deveria ter sido regulamentado desde 1997. Então nós estamos falando de uma situação de mais de 20 anos. O professor José Jairo Gomes, quando nos fala de financiamentos de campanha eleitoral, já dizia que esse financiamento no direito brasileiro é misto. Porque o financiamento é em parte de direito privado e em parte em parte de origem privada, melhor dizendo assim, em parte de origem pública. O problema é que o financiamento público jamais havia sido regulamentado, apesar de previsto na Lei 9.504, a própria norma dizia, olha, é preciso que se regulamente isso, e nunca foi. No meio de uma crise econômica gravíssima, eles decidem criar o financiamento público. Lógico que esse financiamento público vem no esteio, e como advogado eleitorista, os senhores já me conhecem, né? Nós sentimos isso na campanha passada, porque o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que o financiamento feito por empresas, chamado financiamento empresarial, era inconstitucional. Hoje a única pessoa jurídica que pode doar é o partido político. E isso criou um problema que reduziu drasticamente os valores que circulam nas campanhas. Porque imaginem, nas eleições de 2016, somente pessoas físicas e partidos políticos, além do próprio candidato, que podiam doar para as campanhas. Qual foi a solução? Entenderam por regulamentar o financiamento público. E esse financiamento público, acabou criando esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo especial é formado de 2 situações. A primeira é o seguinte: são 30% das emendas parlamentares. Então, toda vez que há uma emenda parlamentar, 30% dela, né, é destinada a esse fundo especial de financiamento de campanha. E o restante, dotações definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só tem um detalhe. De onde é que o Tribunal Superior Eleitoral iria tirar esse dinheiro? Porque num país em crise, né, uma crise econômica gravíssima, milhões e milhões de brasileiros desempregados, onde é que se tira esse dinheiro? Porque nós estamos falando de um fundo de bilhões de reais. Bom, a solução foi a seguinte. Quando nós estudamos propaganda política, costumávamos falar de 4 espécies de propaganda política, em que nós tínhamos propaganda partidária, propaganda eleitoral, propaganda intrapartidária e propaganda institucional. Essa primeira propaganda, a propaganda partidária, surgia do chamado direito de antena, que até continua previsto, melhor dizendo, pelo artigo 17 da Constituição Federal. E esse direito de antena é o direito de acesso ao rádio e à televisão, né, acesso gratuito, pelos partidos políticos, na forma estabelecida em lei. Só que as emissoras de rádio e televisão, ao cederem esse espaço era utilizado prioritariamente para que os partidos mostrassem o seu programa, ou seja, seus ideais políticos. Então essa propaganda partidária não poderia de forma alguma ser confundida com a propaganda eleitoral. As emissoras de rádio e televisão, por cederem o horário, elas tinham direito a uma compensação fiscal. O que é que eles fizeram? Eles, através da Lei 13.487,
revogaram os artigos 45 a 48 da Lei 9096, que é exatamente os dispositivos que tratavam acerca dessa propaganda partidária. Então a propaganda partidária deixou de existir. E o valor que normalmente não ingressava nos cofres públicos por conta da compensação fiscal às emissoras de rádio e televisão, passou a ser dedicado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quer dizer, se diz, olha, União, você não receberia esses valores. Tá? Porque, na realidade, as emissoras elas tinham direito a essa compensação fiscal. Então, já que você já não teria esses valores, agora que não existe mais essa propaganda, passa esses valores para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então não existe mais a propaganda partidária. Então você não corre mais o risco de na quinta-feira, né, tá lá esperando para ver novela. Acho novela horrível, né? Mas quem gosta, tudo bem, né? Eu fico lá nas séries. Pois bem, mas o que é que se tem? Você vai ver lá no seu novela, vai começar a novela porque fulano vai descobrir não sei o quê, aí pega lá, e tem a tal da propaganda partidária. Vocês não correm mais esse risco. Né? Que o povo... a propaganda partidária muitas vezes a gente vê toda hora e não consegue, né, lembrar dessa propaganda partidária. Há algum tempo atrás, quando aparecia certo partido político, o pessoal batia panela, era propaganda partidária, não existe mais. Por quê? Porque o valor agora foi destinado para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Só que, mais uma vez, nós vamos aplicar aquele princípio da igualdade de oportunidades aos partidos políticos progressiva. Quer dizer, os partidos políticos que têm um estatuto registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm um mínimo para que possam efetivamente funcionar. Mas a partir do momento em que os partidos eles vão melhorando no processo eleitoral, eles vão tendo mais prerrogativas. É o que acontece com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os partidos políticos que têm o seu estatuto registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral vão ter direito à divisão igualitária de 2% do fundo. Só tem um detalhe. O restante é dividido de acordo com a boa atuação do partido no processo eleitoral. É por isso que a norma nos traz o seguinte: na distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nós temos 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então, nessa situação, nós temos 2% desses partidos, né, desse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, distribuídos, né, igualitariamente. Aí vem 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, tá? Então, na última eleição geral, você vai ver a proporção dos votos. Já não confunda os 35% com os 48%, porque os 35% tem por base a proporção de votos e os 48% tem por base a quantidade de deputados federais que o partido tem. Então, quer dizer, se o partido foi muito bem na eleição para deputado federal, ele vai ter uma boa parcela dos 35% e uma boa parcela dos 48%. E além disso, ainda tem 15% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, divididos entre os partidos na proporção do número de representantes do Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Ele fala considerar as legendas dos titulares, porque quando você elege o senador, você está elegendo uma chapa que tem o candidato ao cargo principal, o candidato a senador, e 2, né, candidatos a suplentes. O que importa aqui para a divisão desses 15% é a legenda, ou seja, o partido do senador eleito, mesmo que os seus suplentes sejam de outra, né, de outro partido. Algumas outras mudanças também foram trazidas nessa situação, né, para essa parte de arrecadação e gastos em campanha eleitoral. O que que se tem? Até a publicação dessas normas, da Lei 13.487 e da Lei 13.488, não se admitia o tal do financiamento coletivo. Tá na moda, não tá? Olha, fulano tá precisando fazer isso, então peraí, vamos criar um financiamento coletivo e quem puder aqui doa.
né? Vá lá, o financiamento coletivo é administrado lá por um site específico que você escolhe. O site vai cobrar uma porcentagem e vai passar o financiamento, né, coletivo para a pessoa, para o destinatário, para o beneficiário dele. O que acontece? O TSE entendia, já que há uma grande preocupação com o chamado Caixa 2, que o financiamento coletivo não trazia proteções suficientes para a segurança nos valores de campanha. E você podia ter ali alguém doando que não deveria estar, né? Porque a doação dessa pessoa é proibida nos termos lá do artigo 24 da Lei 9.504. Aí vem, né, essas novas normas, essa mini reforma, que vocês já estão notando que de mini não tem nada, né? E diz não, se admite financiamento coletivo. Agora, nesse financiamento coletivo, o administrador do financiamento coletivo deverá indicar de forma perfeita cada um dos doadores. Para quê? Para se verificar se aquele que doou poderia ter doado. Agora, há um detalhe. Pois nós sabemos que a arrecadação em campanha eleitoral, ela pode ser iniciada apenas e tão somente quando há o pedido de registro de candidatura, cujo termo final é o dia 15 de agosto do ano das eleições. Mas para o financiamento coletivo, se admite que esse financiamento se inicie desde 15 de maio. Só que a norma traz uma trava de segurança. Qual é? Olha, o financiamento é permitido desde 15 de maio. Financiamento coletivo, quer dizer, não precisa guardar lá o registro de candidatura em 15 de agosto para isso. Mas, no entanto, esses valores arrecadados em financiamento coletivo só serão repassados para o candidato quando houver o requerimento do registro de sua campanha. Qual é a lógica? A lógica, ela já é antiga, é que o candidato ele não pode enriquecer na campanha. Ah, arrecadei 10 milhões, vou embolsar. Mega Sena. Não pode. Né? Até mesmo porque, se a campanha for superavitária, o valor que sobrar deverá ser depositado para o partido político. Com isso, na realidade, então, é feito o financiamento coletivo, né, a partir de 15 de maio. Mas enquanto não houver, lá em agosto, o registro de candidatura, né, ou pelo menos o requerimento de registro de candidatura, os valores arrecadados pelo financiamento coletivo não podem ser repassados. É essa a lógica que nós encontramos. Algumas outras situações bem interessantes, né? Nós temos, por exemplo, só para deixar isso aqui extremamente claro, se viu na aula passada, aliás, no curso passado, principalmente o seguinte. Percebam que a aula passada o que? A idade. No curso passado se viu o seguinte. Vamos falar aqui, na realidade, da doação, tá? Vamos imaginar, meus caros amigos, em relação às doações. A pessoa física, ela pode doar em dinheiro, ou ela pode doar algo estimável em dinheiro. Tá? A pessoa física pode doar 10% de seu faturamento do ano anterior, né? Então, aliás, ao invés de falar faturamento, vamos falar 10% de seus rendimentos, fica mais técnico. Seus rendimentos do ano anterior, né? Além disso, ela ainda pode fazer gastos em homenagem ao candidato de sua preferência, desde que esses gastos não ultrapassem 1.000 UFIR. O último valor da UFIR foi 1,064, então R$ 1.064. Qual a novidade da legislação? É que antes se dizia que, além disso tudo, ainda poderia o eleitor, né, sem ultrapassar sem contar, né, para os limites vistos anteriormente, ele ainda poderia ceder a utilização de bem móvel ou imóvel cujo valor não ultrapassasse R$ 80.000. Entendam, eu não estou falando do valor do bem, eu estou falando do valor da cessão. Então, se, por exemplo, eu digo, olha, pode usar esse imóvel meu aqui, durante esse 1 mês e meio de campanha. Ah, quanto é que é o valor do aluguel dele? Que eu quero saber o quanto você me cedeu. O que a norma trouxe agora?
ela diminuiu esse limite, falando que além de poder doar 10% da renda do ano anterior, além de poder fazer gastos de até 1.000 UFIR, nós ainda podemos agora ceder a utilização de bens móveis ou imóveis, desde que o valor não ultrapasse 40 mil reais. Foi pela metade agora. Olha aqui, 40 mil reais. Agora lembrando, eu não estou dando imóvel. Eu não estou dando um móvel. Eu estou apenas cedendo do seu uso. E se a cessão do uso não for superior a 40 mil reais, além disso, eu também posso doar 10% dos meus rendimentos brutos do ano anterior e gastar em homenagem ao candidato até 1.000 UFIR. Outra situação curiosa é que o candidato, embora pessoa física, ele poderia doar para sua campanha até o limite de gastos com aquele cargo. Porque normalmente a pessoa física ela pode doar até 10% de seus rendimentos brutos do ano anterior. O candidato não, ele podia doar bem mais do que isso. Agora, o que é que ele não poderia ultrapassar? O limite de gastos, que hoje é imposto pelo TSE, e aquele que ultrapassa paga 100% do que ultrapassou, como multa. E havia uma determinação específica na Lei 9.504 falando desses candidatos. Hoje, a Lei 9.504 tirou a referência direta a esses candidatos. O que quer dizer? Quer dizer que hoje o candidato vai doar para sua campanha como pessoa física. Quer dizer, ele está limitado também a 10% dos seus rendimentos. Ele não pode mais doar para sua campanha até o teto de gastos, porque criava um desequilíbrio realmente. Quer dizer, os candidatos ricos, nossa, né? Eles sozinhos já se resolviam. Agora não. Mesmo tendo muito dinheiro, sua doação poderá ser de no máximo 10% dos rendimentos do ano anterior e não até o teto dos gastos, né? Lógico que você ainda continua com um desequilíbrio, porque quem tem mais dinheiro, 10%, óbvio, vai corresponder a uma quantia maior, mas não é tão grande quanto se permitir que o candidato doasse para a sua própria campanha até o teto de gastos definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outra situação curiosa é o seguinte: se criou no Código Eleitoral um novo tipo, o artigo 354A do Código Eleitoral, que já que há uma preocupação, já que tem financiamento público, tudo, né, a preocupação da pessoa não se apropriar desse valor, né, não gastar nada, e peraí que eu vou embolsar. Olha o que o artigo 354A nos traz. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerce essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. Temos uma pena aí de reclusão de 2 a 6 anos. Acreditem que para um crime eleitoral a pena está grande, né? Ela é grave, o crime é grave. E nessa situação, vocês veem aí o que é que se tem: a apropriação de valores e bens destinados à campanha eleitoral, o que é que se percebe. Outra mudança relevante diz respeito aos gastos eleitorais. Porque o que é que nós temos? Primeiro, o artigo 26 da Lei 9.504 considerava como gasto eleitoral as multas. Então eu sofri uma multa lá eleitoral. Tomei a multa eleitoral. Essa multa eleitoral entrava em meus gastos. E os gastos têm teto. Então se eu tomava uma multa eleitoral alta, isso comprometia meu teto. Porque somando aquela multa mais os demais gastos, eu não poderia ultrapassar o teto. O que foi que a Lei 13.487 fez? Ela eliminou essa situação das multas enquanto gastos eleitorais. Mesmo que eu tome uma multa extremamente alta, ela não é contabilizada dentro dos meus gastos. Se ela não é contabilizada dentro dos meus gastos, ela não é contada para fins de teto imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Na eleição, para quem trabalha ou quem está acostumado, isso é de uma diferença assim, né, contábil, que é uma coisa absurda. Agora, a norma também vai trazer nesse mesmo artigo 26 que não são considerados gastos eleitorais, nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato.
Eu acho até correta essa alteração pelo seguinte. Lógico, você criou, né, uma ficção jurídica que é a da candidatura. Porque eu tenho que saber o que é do candidato, né, enquanto despesa pessoal, e o que é da candidatura. Por isso, inclusive, é que as candidaturas têm CNPJ. Aí você vai dizer, João, mas candidatura é pessoa jurídica? Não. Mas elas têm um CNPJ próprio como uma forma de diferenciar o que é de candidatura e o que é pessoal do candidato. Com a alteração do artigo 26 da Lei 9.504, pelas leis 13.487 e 13.488, nós acabamos tendo uma definição melhor disso. Quer dizer, o que, é que eu vou considerar como despesa pessoal? Porque não é lógico você pegar uma despesa, né, da utilização de um carro que o candidato ele usa para trabalhar e dizer, peraí, isso é gasto de campanha. Não é, porque é uma despesa pessoal. Por isso é que hoje ele vai dizer, não são considerados gastos eleitorais, nem se sujeitam à prestação de contas, as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. Aí vem combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Por quê? Porque você não consegue diferenciar do uso pessoal. O cara vai lá, bota o carro na revisão. Ah, tem uma revisão aqui de 30 mil quilômetros. Ah, peraí, é gasto eleitoral porque ele usou. Não, peraí. Aí vem remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo, a que se refere a linha A desse parágrafo, né? Se tiver aí um motorista, um terceiro, assim será. Alimentação e hospedagem própria. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até o limite de 3 linhas. O que é que se tem aqui? Uma forma de se diferenciar, né, a atuação, os gastos pessoais do candidato com os gastos de sua campanha eleitoral. Bom, algumas outras mudanças que nós vamos aqui trazendo, que são as seguintes. Vejam só. Primeiro, meus caros amigos, percebam, vamos falar agora do artigo 46 da Lei 9.504, mas vamos mudar de assunto, porque a gente está falando de arrecadação e gastos em campanha. Agora eu vou falar um pouquinho da propaganda eleitoral, tá? E eu queria dizer, em relação à propaganda eleitoral, para os senhores não confundirem, porque muita gente me questionou, peraí, João, então quer dizer que aquela propaganda eleitoral no rádio e na televisão não existe mais, que a lei terminou, acabou com ela, revogou o dispositivo? Não, gente, a lei continua existindo. O que se revogou não foi a propaganda eleitoral, foi a propaganda partidária. Então não tem mais propaganda partidária no rádio e na televisão. Tá? Mas propaganda eleitoral eu tenho normalmente. Mas dentro dessa propaganda eleitoral chama a atenção a atuação nos debates. Esses debates podem ser realizados nas eleições majoritárias e nas eleições proporcionais. Esses debates são realizados de acordo com as regras postas pelas emissoras de rádio e televisão, sendo que essas regras devem estar de comum acordo, né? 2/3 dos partidos e candidatos que, né, participam daquele debate. Um outro detalhe para falar sobre isso, dessa propaganda eleitoral, nesses debates, é que há um convite obrigatório. Quer dizer, alguns partidos, alguns candidatos devem ser, né, obrigatoriamente convidados. Né? Até essa norma, deveriam ser convidados aqueles partidos que tivessem mais de 9 deputados federais. Então, se o partido tivesse mais de 9 deputados federais, eles tinham que ser convidados. Nas eleições majoritárias, os candidatos desses partidos tinham que ser convidados. O que acontece? Agora, o artigo 46 mudou para se determinar que o convite obrigatório é feito para aquele partido que tenha pelo menos 5 parlamentares. Quer dizer, ele pode ter aí 4 deputados federais, um senador, 2 senadores e 3 deputados federais. Se eles tiverem
pelo menos 5 parlamentares, o convite para eles é obrigatório. E a emissora não poderá fazer um debate sem convidá-los. Lógico que se a emissora convidou com pelo menos 72 horas de antecedência e o candidato desses partidos acabou faltando, o debate é válido e vai ser realizado normalmente. Tá? Agora, é necessário que se tenha convidado. Se não há convite, você vai questionar aí que nós temos um ato de propaganda ilícita. Tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal até, caso a emissora não tenha feito um convite para partidos cujo convite é facultativo, os partidos cujo convite é obrigatório podem forçar a emissora a convidar facultativamente uma agremiação. Mas não podem os partidos cujo convite é obrigatório proibirem a emissora de estender o convite facultativamente a outras agremiações. Tá? O entendimento do Tribunal Superior, aliás, do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que é que nós vamos ter nesse ponto? Outra situação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, agora falando da propaganda no segundo turno. O que é que se dizia antes dessa norma? Bem, a propaganda no segundo turno era iniciada 72 horas após a declaração oficial dos resultados, né, e ia até a antevéspera do pleito. Em se tratando de eleições gerais, essa propaganda ela era de 20 minutos, 10 minutos para cada candidato. E se você tivesse nas eleições gerais, segundo turno, para governador e para presidente, eram 20 minutos de cada. Então 40 minutos no total. Hoje se diminuiu drasticamente isso. Porque o que é que nós vamos ter? Primeiro, a propaganda não é mais de 72 horas da divulgação oficial dos resultados, mas ela vai se iniciar na sexta-feira seguinte ao primeiro turno, né, até antevéspera do pleito. Né? Aí, entre a sexta-feira seguinte e a antevéspera do pleito, nós vamos ter a propaganda em segundo turno. Aqui agora são 2 blocos de 10 minutos cada, no rádio, e 2 blocos de 10 minutos cada, né, na televisão. Na televisão vai das 13 às 13h10, né, e no rádio das 7 às 7h10, perdão, e das 12 às 12h10, na TV das 13 às 13h10, das 20h30 às 20h40. Nas eleições gerais, se houver segundo turno para presidente e para governador, o tempo será de 10 minutos por eleição, e não mais 20 minutos como era anteriormente. Que antes era 20 minutos para cada eleição, então 20 minutos para o segundo turno de presidente, mais outros 20 minutos para o segundo turno de governador, agora 10 minutos cada um. 10 minutos para presidente, 10 minutos para governador. E um detalhe, esse tempo vai ser dividido de forma igual entre os candidatos participantes do pleito. Quer dizer, são 2 candidatos, lógico, estou falando segundo turno para presidente, cada um deles terá 5 minutos. São 2 candidatos para governador, cada um deles terá 5 minutos, independentemente da coligação que os apoia, do número de deputados federais que possuem, etc. Tá? Pois bem. Outra situação em relação à propaganda na internet, eu até me lembro nas eleições anteriores, em 2016, eu acabei dando algumas entrevistas para diversos veículos de comunicação e muita gente me perguntava, porque vocês sabem que na realidade, né, as redes sociais elas limitam o envio daquelas suas publicações, daqueles seus posts. Né? Então se você quiser que seu post tenha um alcance maior, você patrocina. E me questionavam muito isso, nas eleições de 2016 principalmente, se esse patrocínio era legal. Ora, a legislação dizia que a propaganda eleitoral tinha que ser sempre gratuita. Ora, se é sempre gratuita, a norma não se utiliza de palavras inúteis, o que significa que, sendo sempre gratuita, ela acabaria tendo necessariamente de estar livre de qualquer valor. Então não se podia patrocinar. Quando chega agora, a Lei 13.488 diz não. A propaganda na internet ela é gratuita, então eu não posso chegar lá num blog, fala aqui bem de mim, toma um dinheiro. Não. Mas hoje se admite o patrocínio das postagens nas redes sociais.
E se admite também aquele outro patrocínio que você dá para as empresas que buscam, né, aqueles programas de busca na internet, aquele valor que você paga para ficar primeiro. Aquilo é permitido hoje. Ah, João, então quer dizer que hoje eu posso chegar lá no Facebook e patrocinar? Pode. João, eu posso chegar lá no Instagram e patrocinar? Pode. Eu posso chegar lá no Google, quanto é aqui para eu ficar primeiro aqui nos critérios de pesquisa e pagar? Pode. A única coisa que a norma fala é o seguinte, é que esse patrocínio, esse pagamento, melhor dizendo, ele deverá ser feito diretamente perante os sites e mecanismos, né, de internet. Então, por exemplo, eu não posso pagar para alguém para patrocinar. Não, se eu quiser pagar um post no Facebook, eu vou pagar diretamente ao Facebook. Se eu quero pagar um post no Instagram, eu vou pagar diretamente ao Instagram. Eu não posso ter intermediários nisso daí. Tá? Por isso que eu tenho dito hoje, olha, a propaganda na internet, ela continua gratuita. Salvo o patrocínio de posts, né, de postagens nas redes sociais, né, bem como o pagamento às, né, empresas, provedores de busca, para ter uma prioridade quando se colocar determinado padrão de pesquisa. Tá certo? Aí nós ainda vamos observar nesse ponto que esse patrocínio só pode ser feito por partido, por candidato ou por coligação. Eu não posso chegar, eu gosto muito do partido X. Então, eu quero que o candidato Y desse partido ganhe. Então, peraí que eu vou patrocinar uma postagem que... Eu não posso fazer isso. É necessário que seja apenas e tão somente, né, o patrocínio feito por partidos, candidatos e coligações. Outra alteração. Diz hoje a norma, o Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitadas as emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional. Tá? A propaganda é chamada institucional porque é uma propaganda, né, da própria Justiça Eleitoral, como uma forma de orientar os eleitores. Tá? Então, nessa situação específica, se você traz aqui essa propaganda institucional, é feita pela própria Justiça Eleitoral, né, para orientação dos eleitores. É o que nós vamos acabar tendo. Por isso que ele vai falar em rádio e televisão destinado a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, bem como esclarecer os cidadãos sobre regras e funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Bom, é o que acabamos de trazer. Saindo agora da propaganda eleitoral, indo para as condições de elegibilidade, quem acompanha minhas aulas, nessas aulas eu sempre digo o seguinte, existe um número cabalístico no direito eleitoral, que é o de 6 meses antes do pleito. E até 2017 havia uma situação que não encaixava nesse número cabalístico, porque dentre as condições de elegibilidade, na forma do artigo 9º da Lei 9.504, se dizia que a filiação partidária deveria existir 6 meses antes do pleito e o domicílio eleitoral na circunscrição pelo menos 1 ano antes das eleições. Então o domicílio eleitoral ele meio que discordava, ele ficava bem estranho, né, no sistema adotado pela legislação eleitoral. O que acontece? Vem agora a Lei 13.488 e muda esse artigo 9º e passa a estabelecer que tanto a filiação partidária quanto o domicílio eleitoral na circunscrição devem existir 6 meses antes das eleições. Então, tudo se encaixou agora nos 6 meses que antecedem o pleito, tá? Então, como condições de elegibilidade, a filiação partidária e o domicílio eleitoral na circunscrição, eles já devem aqui, né, estar presentes 6 meses antes das eleições. Tá? Mais algumas alterações, a proibição dos partidos políticos de receberem doações de pessoas físicas que exerçam função ou cargo público, de livre nomeação ou exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político. Quer dizer, se eu sou já filiado a partido político,
eu posso fazer essa doação. Se eu não sou, eu não posso doar a partir de função ou cargo em comissão, né, nem cargo ou emprego público temporário. Isso daí para determinada pessoa não ser apadrinhada politicamente e ter que devolver parcela da remuneração em benefício daquele partido político. Bom, outra situação a chamar bastante atenção aqui é a seguinte. Vocês sabem que no direito brasileiro se fala do sistema, né, proporcional. E esse sistema proporcional, ele aqui serve nas eleições para deputado federal, para deputado estadual e distrital e para vereador. É o que nós vamos ter. Então, eu posso dizer que o sistema proporcional é sempre aplicado para cargos do legislativo, mas nem todo cargo do legislativo se submete a esse sistema proporcional, porque os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, tá? Só que aqui no direito brasileiro, nós aplicamos basicamente duas fórmulas para a definição, né, da quantidade de cargos que determinado partido político tem direito em uma casa legislativa, né, e quais são os eleitos por esses partidos para aquela casa legislativa específica. Uma das fórmulas é a chamada fórmula do quociente eleitoral, né? Esse quociente eleitoral, inclusive, é obtido da seguinte maneira. Eu vou dividir o número de votos em determinada eleição pelo número de cadeiras a serem repartidas. Isso daqui é o sistema do Código Eleitoral. Alguns também chamam de sistema de fórmula de Jefferson. Seria essa daí do quociente eleitoral, tá? E aqui se cria uma cláusula de barreira. Por que uma cláusula de barreira? Pelo seguinte, eu vou ter um quociente eleitoral, né? E os partidos políticos que não tenham obtido o número de votos pelo menos correspondente ao quociente eleitoral não tinham direito a vaga alguma. Depois do quociente eleitoral, se definiu o quociente partidário, que era obtido dividindo-se o número de votos do partido. E aqui sempre se teve muito clara a figura do puxador de votos, porque quando eu dou o voto a um candidato de determinado partido, para fins de quociente partidário, considera-se o voto dado também ao partido. Então é como se o candidato e o partido tivessem obtido aquele voto. Quer dizer, se o partido tem um candidato muito bem votado, aquilo dali acaba sendo recebido também pelo partido político. E ele acaba ajudando a eleger, né, outros candidatos dentro daquela agremiação. É isso que nós vamos observar. E você pergunta assim, João, e daí? E não é que no quociente partidário eu vou dividir o número de votos obtido pelo partido, ou seja, os obtidos pelos candidatos daquele partido e os votos de legenda, pelo quociente eleitoral. Só que o que acontece? Esse quociente partidário já vai me indicar quantas vagas o partido tem direito. Então, se eu obtenho um quociente partidário de 2, quer dizer que o partido tem direito a 2 vagas. Se eu obtenho um quociente partidário de 3, quer dizer que o partido tem direito a 3 vagas. Só que como no quociente partidário eu preciso ter um número exato, né, um número inteiro, eu vou desprezar toda e qualquer fração. Só para a gente exemplificar e ficar extremamente claro, pensem no seguinte. Um determinado partido obteve, né, no cálculo aí do quociente partidário, um fator igual a 3,99. Se fosse qualquer outra coisa, vocês iam dizer, peraí, João, 3,99, então 4, né? Pô, 9,99, então não é possível. Não, aqui não. Se eu obtenho como resultado dessa operação matemática 3,99, o quociente partidário será 3. Porque eu vou desprezar toda e qualquer fração, não me importa qual é a fração. Mesmo que eu tenha chegado muito
perto de obter uma nova vaga, eu vou desprezar o percentual. Então, no nosso exemplo, deu o resultado 3,99. Qual é que vai ser o quociente partidário? 3. Quer dizer, aquele partido tem direito, naquela determinada casa legislativa, a 3 vagas. Aí vem uma constatação que me parece ser uma constatação lógica. Qual a constatação, João? Pense o seguinte. Se eu estou desprezando toda e qualquer fração, essas frações vão se somando e formando números inteiros, não é verdade? Então, nós acabamos tendo o seguinte, elas vão se somando e formando números inteiros. Aí é que nós percebemos que é praticamente impossível dividir todas as vagas daquela casa legislativa apenas se utilizando o quociente eleitoral e o quociente partidário. Então, aí é que se vai utilizar uma fórmula chamada de D'Hondt. Fórmula D'Hondt. Tá? Lógico que recebe o nome do seu criador, um belga, né? E qual a lógica da fórmula D'Hondt? É a gente montar aqui a chamada distribuição de sobras. Na distribuição de sobras, eu vou ter a divisão do número de votos obtido pelo partido por seu quociente partidário somado mais 1. Assim, o partido que recebe a maior média, ele acaba ficando com aquela vaga. E eu vou continuar nessa aplicação da fórmula D'Hondt até que todas as vagas que sobraram tenham sido divididas. Sim, João, mas o que é que isso tem a ver com a nossa retrospectiva, a atualização da legislação? É porque até 2017 só participava dessa distribuição de sobras os partidos que tivessem obtido pelo menos o quociente eleitoral. Então, se o partido não tivesse obtido o quociente eleitoral, o quociente partidário dele seria necessariamente 0 e ele não participaria da distribuição nem das sobras. Ele não participaria, meus caros amigos, de nada. João, e agora? Agora, a determinação que constava do artigo 109 do Código Eleitoral de que os partidos que não tivessem obtido o quociente eleitoral não tinham direito sequer a participar da distribuição de sobras, né? Essa norma não existe mais. Então hoje, quando eu fizer a distribuição de sobras, eu vou contabilizar até mesmo os partidos que não alcançaram o quociente eleitoral. E como o quociente eleitoral nos traz essa cláusula de barreira, a cláusula de barreira não deixou de existir. Ela apenas foi relativizada. Por que relativizada? Porque sim, em primeiro momento, os partidos que não obtiveram quociente eleitoral não terão qualquer tipo de vaga naquela casa legislativa. Quando vier a distribuição de sobras, é possível que um partido mesmo, sem ter obtido pelo menos o quociente eleitoral, acabe tendo uma boa média e receba uma vaga. Quer dizer, hoje partidos podem ter vagas mesmo sem terem obtido o quociente eleitoral. Por isso que quando eu trago aqui, né, o artigo 109, parágrafo 2º do Código Eleitoral, nós vamos perceber que houve, na realidade, uma relativização da cláusula de barreira. Tá? Ela deixou de existir, João? Não, ela não deixou de existir. Apenas, no entanto, ela foi relativizada. Hoje é possível, então, que um partido, ainda que não tenha obtido o quociente eleitoral, receba a vaga, é sim, desde que ele tenha uma boa média na distribuição de sobras. E como é que um partido faz para ter uma boa média na distribuição de sobras? Simples. Basta que ele tenha ficado muito próximo de obter uma nova vaga. Ou melhor, uma vaga, né? Ou seja, ele ficou muito próximo de obter o quociente eleitoral. Por exemplo, se um partido político, fazendo o cálculo do quociente partidário, ficou lá com 0,99, lógico que eu vou desprezar o 99, mas na distribuição de sobras a média dele vai ser muito alta. E é capaz dele acabar recebendo uma vaga. Por quê? Porque ele chegou muito próximo. Por isso que eu falo. Acabou a cláusula de barreira? Não. Ela apenas foi relativizada.
No sistema proporcional, nós temos basicamente duas cláusulas de barreira. Essa que nós acabamos de ver, mas ainda se mantém aquela cláusula de barreira individual. Porque no direito brasileiro, nós vamos aplicar um chamado sistema de listas abertas. O sistema de listas abertas, que nos mostra que são considerados eleitos os candidatos melhor votados dentro do número de vagas que o partido obteve. Isso aqui, ó. Dentro do número de vagas que o partido obteve. E dito isso, trazendo nessa situação, o que nós podemos observar é que não basta estar dentro do número de vagas que o partido obter, mas ele deve ter recebido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Pelo menos isso. Pelo menos 10% do quociente eleitoral. Tá? Então, chamado cláusula de barreira individual. É uma forma de se trazer aqui uma aplicação melhor, né? Uma aplicação mais concreta do sistema representativo, que para mostrar que o candidato para ser eleito, ele deve ter um mínimo de representatividade. Então, pelo menos, além de estar dentro do número de vagas que o partido obteve, pelo menos ter também tido 10% de seu quociente eleitoral. Bom, então esses são os principais pontos da mini-reforma. E o último ponto que eu quero trazer para vocês não foi inovação legislativa, mas uma nova súmula. Tá? A súmula 72 do Tribunal Superior Eleitoral, e nada mais é do que a aplicação, né, de um posicionamento já existente nos outros tribunais superiores. Lógico que se eu estou falando de recurso especial eleitoral, como todo recurso especial, ele depende de pré-questionamento. Né? No direito eleitoral, o recurso eleitoral ele vai ser aplicado nas hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º, incisos 1º e 2º, ou seja, quando a decisão contraria a Constituição Federal ou lei, e quando há divergência, né, no posicionamento entre dois tribunais eleitorais. Mas é necessário que se pré-questione a matéria. O que é que ele vai trazer? É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração. Se não houve debate, né, na decisão recorrida, você tem que interpor os embargos de declaração. Tá? Então você tem que interpor os embargos de declaração. Se mesmo assim você não interpõe, infelizmente a via recursal especial se fecha e não será possível a interposição desse recurso. Aliás, gente, lembrem-se que os recursos eleitorais têm um prazo de interposição de 3 dias, tá? E também que o artigo 219 do Código de Processo Civil não se aplica ao direito eleitoral, que significa que os prazos aqui são contados em dias corridos e não em dias úteis. Tá ok? Então é o que aqui se observa. Esses são os principais pontos das alterações eleitorais, a toda a mini-reforma eleitoral, que mudou coisa pra cacete, né? Como vocês estão percebendo, eu só tenho uma coisa. Tanto para quem vai atuar nesse ano de 2018 nas eleições, né? Você que é magistrado, membro do Ministério Público, advogado, essas alterações são relevantíssimas, né? Quanto para aqueles que vão se submeter a concursos públicos, toda vez que surge uma mini-reforma dessas, tenho certeza que as questões vão bater muito em cima delas, tá? Então, mais uma mini-reforma a ser apresentada, e assim, eu não tenho bola de cristal, porque se tivesse, usava para, né, adivinhar os números de uma mega-sena acumulada, mas eu posso dizer com segurança que no próximo ano, em 2019, lá para setembro, nós teremos uma nova mini-reforma eleitoral. Tá certo, gente? Então, queria agradecer em meu nome, em nome do SES, a participação de todos vocês. Venham conhecer nossos cursos, para quem não conhece, acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Meu muito obrigado, um grande beijo no coração de todos, bons estudos. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais,
tá? Nós temos lá o nosso canal no YouTube, professor João Paulo Oliveira, tá? No Instagram nós estamos como Prof. J. Paulo, e no Facebook a nossa fanpage professor João Paulo Oliveira. Meu muito obrigado, um grande beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima.